Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan, estou aqui para uma super aula de língua portuguesa sobre verbo. O objetivo da nossa aula é esse aqui, olha. Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo e identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo, que é a concordância verbal. Agora eu vou te convidar para ler um texto bem especial comigo. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando eram quase 7 horas, Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol no Lusco-Lusco. Nunca estivera no estádio antes. Havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo, de modo que os espectadores viam o que acontecia do alto. Em cada ponta do campo havia 3 balizas douradas, com aros no topo. Lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Então, turma, o que é verbo? Os verbos fazem parte de uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação, à língua portuguesa, tá? Simplificando, verbos são palavras que expressam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Cair, levantar, correr, tá? Essas palavras, elas são verbos. Agora eu separei um trechinho do texto que nós acabamos de ler para a gente analisar. Veja. Lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de palavras que são verbos. Olha, lembraram, usavam, tinham. Essas palavras, elas estão demonstrando ações, tá? Olha só, quando a gente pronuncia os verbos, quando a gente fala, nós podemos observar que eles variam de acordo com o tempo, tá? Quando eu digo tinham, está em qual tempo? Já aconteceu, né? Está no passado. Logo, os verbos, eles variam em 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Veja esse exemplo aqui comigo. O verbo usar. Ele usa lápis de cor para colorir o desenho. Aqui o verbo usar está em um tempo verbal, diferente desse segundo exemplo. Ele usou lápis de cor para colorir o desenho. E no terceiro exemplo nós temos: ele usará lápis de cor para colorir o desenho. Você aí de casa consegue identificar qual tempo verbal foi empregado em cada frase? Olha só, na primeira frase nós temos presente, na segunda, passado e na terceira, futuro. Presente, usa, passado, usou e futuro, usará. O verbo ele também vai variar de acordo com a pessoa a qual ele se refere, tá bom? E aqui a gente traz os pronomes, tá? Os pronomes pessoais. Nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E eles variam tanto para o singular como para o plural. E os verbos precisam acompanhar essa variação. Olha só o exemplo.
No singular, primeira pessoa, eu vou. Segunda pessoa, tu ou você. Tu vais. E terceira pessoa, ele, ela, ele vai. Aqui nós temos o verbo ir, tá? Que está conjugado, concordando com a pessoa a qual ele se refere. Já no plural, nós temos a primeira pessoa, nós, a segunda, vós ou vocês, e a terceira pessoa, eles ou elas. E aí, na primeira pessoa do plural, como que ele fica? Nós vamos. Na segunda pessoa, vós ides. E na terceira pessoa, eles vão. Já pensou como fica feio você falar o verbo sem conjugar ele corretamente? Por exemplo, lá no singular nós temos a primeira pessoa, eu vou. E aí você vai perguntar para o seu amiguinho, tu vou para a escola? Não, você não vai perguntar dessa forma. Você precisa conjugar o verbo corretamente, tá? Tudo isso que eu acabei de falar faz parte da concordância verbal, que é o quê? Os verbos apresentam variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Essas adequações que a gente faz na nossa fala e ao escrever, nós chamamos de concordância verbal. Aqui nesse esquema a gente tem uma síntese do verbo. Veja, o verbo ele indica tempo, né? Presente, passado e futuro, e ele precisa concordar com a pessoa a qual ele se refere, né? Seja no singular, seja no plural. Os verbos eles também variam de acordo com o modo. E aqui nós temos dois modos, o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, ele indica algo que de fato acontece. E o modo subjuntivo, ele indica algo que pode vir a acontecer ou pode não acontecer. Olha só essa tirinha. No primeiro quadrinho, a gente tem o Cascão puxando uma corda, tá? E lá no terceiro quadrinho, a gente tem a Mônica falando: ok, você ganhou, Cascão. Nós temos o verbo ganhou. Se alguém ganhou algo, de fato aconteceu ou é algo que pode acontecer? De fato aconteceu. Logo, esse verbo está no modo indicativo. Agora veja comigo outro exemplo. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. O general Pearson não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Olha só esses verbos. Tivesse e brincaria. Tivesse dá uma ideia de algo que acontece ou que pode acontecer. E brincaria. Esses dois verbos dão a ideia de algo que poderia acontecer. Logo, eles estão no modo subjuntivo. Já os verbos tenho e brinca, de fato, indica algo que ocorre, que acontece. Logo, está no modo indicativo. E o verbo gosta e o verbo brinquem também indica algo que acontece, algo real. Também estão no modo indicativo. Agora vou te convidar a acessar esse link para praticar o que nós acabamos de aprender. Faz aí de casa para fixar ainda mais o conteúdo. Por hoje é isso, turma. Até o nosso próximo encontro. Tchau!